pessoal, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui mais uma vez para a gente conversar mais um pouquinho sobre as nossas matérias, né? Várias matérias a gente está estudando aí nesse período, ninguém está de férias, todo mundo fazendo muita coisa, se duvidar até mais do que quando a gente está na escola, né? Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a nossa matéria de língua portuguesa. E a gente está iniciando um conteúdo novo, olha só que legal! E eu vou dizer um negócio para vocês, esse conteúdo, ele é muito divertido, porque envolve duas coisas que eu acho muito legal. Não sei fazer, mas acho muito legal, que é desenhar e combinar o som das palavras. Olha só que bacana! Pois é, se você participou da última aula que eu postei lá no nosso e-classe, você vai lembrar que a sua atividade era ler e entender sobre esse texto aqui, ó, que estão lá na página 24 e 25. Esse texto ele vai falar sobre brinquedos, mas ele tem uma característica diferente, peculiar. Por quê? Porque ele parece com um poema. A gente já estudou os poemas, né? E a gente sabe que o poema ele é organizado em estrofes e em versos, né? E esse texto ele é assim, ele é organizado em estrofes e em versos. Mas as estrofes todas são iguais, ou seja, todas têm 6 versos. Enfim, você também assistiu, que eu sei que vocês já foram lá no e-classe, já estão por dentro de tudo, e vocês assistiram os 2 vídeos que eu deixei disponíveis lá para você assistir. E esses 2 vídeos não era meu vídeo, não era eu que estava falando, mas tinha duas coisas muito importantes para a gente aprender. A primeira é o que é um cordel. E foi ensinado de uma forma muito divertida, tinham palhaços e crianças, e eles brincaram e conversaram e entenderam muito bem. E também teve uma moça que falou um cordel para nós. Agora, deixa eu perguntar para você, você captou o que é um cordel? Eu vou retomar com você o que é um cordel. Um cordel é um tipo de literatura que utiliza os poemas, certo? Ele é colocado num papel e junto ao poema vai ser acrescentado desenhos, geralmente esses desenhos são em preto e branco, que vão explicar mais ou menos como que funciona, o que está falando no cordel. E também esse material, esse papel e desenho e poema vai ser pendurado em um cordão. É por isso que o nome é cordel, porque eram textos que eram pendurados em cordões, né? Ficavam ali como se fosse num varal. O nome da figura que é usada no cordel é chamada de xilogravura. As xilogravuras é uma técnica artística que é usado a estampa. E geralmente essa estampa acontece na madeira. É por isso que fica preto e branco quando a gente transfere para o papel. Por quê? Porque na madeira não tem como colocar cor assim, né? Então as pessoas elas estampam ali na madeira e fazem os desenhos. E quando eles vão colocar no papel para ilustrar um cordel, por exemplo, aí eles usam o preto e branco e fica bem parecido como se tivesse na madeira, né? Você pode observar aí nas páginas 24 e 25 que os desenhos eles são assim um pouquinho diferenciados, não são desenhos como a gente está acostumado a ver, né? Porque ele está imitando a técnica de xilogravura em madeira, tá? Outra coisa que é importante a gente retomar aqui, e no vídeo de hoje a gente não precisa falar muita coisa, né? Porque é pouquinha coisa que a gente precisa aprender, mas que tem que ficar gravado na nossa memória. São as características do cordel. Algumas delas eu já falei, mas vamos relembrar. O cordel ele é um texto poético, que significa que ele é organizado em estrofes e versos. A segunda coisa é que cada estrofe dessa tem 6 versos, tá? Então, nos cordéis, a maioria, a regra, né, é que tenham 6 versos em cada estrofe, tá? Essa é uma característica. A segunda característica é que geralmente os cordéis eles têm um tema popular, tá? O cordel ele é um gênero textual originário do Nordeste do Brasil.
Então, no Nordeste do Brasil, eles usavam os cordéis para contar as histórias populares que aconteciam. São temas populares, então são temas que as pessoas ouvem bastante nas ruas, comentam entre si, certo? Outra característica é que usa uma linguagem simples. Eles não usam linguagens difíceis que às vezes a gente não consegue entender nada. Então é um texto bem popular para todo mundo poder entender. A próxima característica é que o texto transmite ensinamentos, transmite coisas que a gente vai aprender algo com aquele texto, certo? E a última característica é que ele utiliza de desenhos, né? Mais específico a xilogravura, que são desenhos que, quando transportados para o papel, eles ficam em preto e branco e tem uma característica própria, tá bom? Eu tenho um desafio para você. Meu desafio é que agora você vai lá no Google, sai daqui do YouTube ou daqui do eClasse onde você está assistindo, ou do WhatsApp, e você pesquise xilogravura, literatura em cordel. Você vai encontrar um mundo de coisas divertidas e diferentes. E por que é legal que você faça isso? Porque esse tema de cordel, ele é um tema muito visual. Então você precisa ver coisas diferentes para você conseguir entender bem, tá bom? Eu espero que você tenha entendido tudinho, que você tenha gostado. E se você ficou com alguma dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Um abraço e até mais! Educação Adventista, muito além do ensino.